Rio de Janeiro confirmou a primeira morte por dengue em um país que registrou quase 20 mil novos casos suspeitos em apenas 24 horas. Senado aprovou urgência para votar o projeto que acaba com a saidinha dos presos das cadeias. Já está valendo a mudança na tabela do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos por mês. O comércio brasileiro fechou o ano passado com alta de 1,7% nas vendas. O Ministério da Gestão anuncia que supersalários do Judiciário serão tratados na reforma administrativa. O governo de Israel rejeitou proposta do Hamas para um cessar-fogo com troca de prisioneiros. Jogador Daniel Alves chorou em depoimento e, mesmo dizendo que estava bêbado, garantiu que mulher aceitou contato íntimo com ele. E a foto de um urso polar dormindo no topo de um iceberg ganhou um concurso de fotografia. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Rio de Janeiro confirmou hoje o primeiro caso de morte causada por dengue na cidade, que entrou em estado de emergência. No país, 3 estados estão na mesma situação: o Acre, Minas Gerais, Goiás e também o Distrito Federal. E os números só aumentam. Em apenas 24 horas, o país teve o registro de quase 20 mil casos suspeitos da doença. O presidente da Câmara, Arthur Lira, cobrou hoje providências da ministra da Saúde, Nízia Andrade. A resposta dela foi a de que as vacinas que encomendou ainda não chegaram. Em 2 décadas, o Brasil teve 10 mil mortos por dengue e 16 milhões de casos prováveis da doença. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. O número de mortes por dengue passou de 19 para quase 1.100 do ano de 2004 para o ano de 2023, aumento de mais de 5.600%. Em 2 décadas, o maior número de óbitos foi registrado no estado de São Paulo, seguido por Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os casos de dengue no Brasil vêm aumentando bastante desde o ano passado. Só nas 4 primeiras semanas de 2024, os casos prováveis da doença ultrapassaram a marca de 243 mil notificações. São 273% a mais que no mesmo período do ano passado. Pelo menos 5 unidades federativas do país já decretaram situação de emergência em saúde pública: Distrito Federal, Acre, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro. Mas as unidades da federação com maior incidência da doença atualmente são Distrito Federal, Minas, Acre e Paraná. O último boletim epidemiológico divulgado registra 24 mortes confirmadas e 163 ainda em investigação. A gente lembra aqui que o Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde em dezembro do ano passado. As primeiras doses do imunizante chegaram em janeiro e devem atender pouco mais de 3 milhões de pessoas este ano. A pasta informou que pretende começar a distribuir a vacina a partir da 2ª semana de fevereiro para as 521 cidades com os maiores índices da doença. O esquema vacinal é composto por 2 doses aplicadas com intervalo de 3 meses entre uma e outra. O público-alvo neste ano são as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade, porque esse é o grupo que concentra o maior número de hospitalizações pela doença. Os idosos também fazem parte do público-alvo, mas aguardam liberação da Anvisa para a aplicação da vacina. Os aplicativos baixados no celular passaram a ser um terreno minado. Principalmente o WhatsApp, com 2 bilhões de usuários, onde criminosos lançam iscas para capturar vítimas de golpes que são perfeitamente evitáveis. Com a busca de empregos cada vez mais alta, criminosos se aproveitam da situação para aplicar golpes por meio de mensagens de texto via aplicativo, como o WhatsApp.
Na maioria das vezes, a estratégia consiste em enviar uma falsa vaga com a promessa de altos salários para um trabalho relativamente simples. A implementação de novas ferramentas de inteligência artificial também gerou novas formas de fraudes, quando um usuário do WhatsApp ou de outras plataformas, por exemplo, atende a uma chamada de vídeo de um número desconhecido. O rosto do candidato pode ser gravado e usado para criar falsos vídeos, porém bem realistas, e falando coisas que nunca fizeram verdade. Os cybercriminosos podem extorquir dinheiro dos contatos da vítima ou fingir uma falsa emergência para pedir mais dinheiro. Segundo especialistas, um primeiro ponto para evitar possíveis riscos é manter o aplicativo atualizado com as versões mais recentes, pois podem haver novas configurações de segurança. Porém, o mais importante é não responder a números desconhecidos, porque com apenas algumas perguntas tentarão obter o máximo de informações pessoais possíveis. Além disso, empresas normalmente não abordam candidatos a empregos por meio de WhatsApp, ainda mais se a pessoa nunca se candidatou ao cargo. O aconselhável é ligar diretamente para as empresas e perguntar sobre as ofertas ou pesquisar nos sites oficiais. Com 2 bilhões de usuários, o WhatsApp é uma plataforma de mensagem muito visada pelos golpistas. Além do envio de links em que eles solicitam dados pessoais que podem ser usados em fraudes como clonagens de cartão de crédito e roubo de dados, os criminosos manipulam as vítimas para investirem o dinheiro recebido com os trabalhos em uma suposta plataforma de criptomoeda. Em todas as iniciativas, o primeiro objetivo é que quem receba uma mensagem caia na armadilha e responda. O Senado aprovou hoje o pedido de urgência do projeto que acaba com a saída de presos em datas comemorativas, as chamadas saidinhas. Com isso, o texto passará por um rito acelerado para avançar no plenário da Casa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, disse que assim que o requerimento for aprovado, o projeto será incluído na ordem do dia. O benefício é concedido pela Justiça a presos que são réus primários, têm bom comportamento e cumpriram pelo menos 1/4 da pena. A maior facção criminosa do país estaria tentando bloquear a circulação das chamadas drogas K. Segundo o Ministério Público de São Paulo, a intenção dos traficantes não seria salvar vidas, mas sim aumentar o lucro do tráfico. O Ministério Público interceptou mensagens da principal facção criminosa do país com ordens para interromper a circulação das drogas K nas ruas e também nos presídios. Segundo o MP, a facção criminosa que inseriu essas drogas dentro do sistema prisional perdeu o controle de qualidade da produção e de remessa dos entorpecentes, o que resultou em surtos psicóticos, mortes de detentos e problemas com visitas. Foi isso que teria levado a facção a proibir a circulação desses entorpecentes, primeiro nos presídios e depois nas ruas. As drogas K, ou zumbis, como também são conhecidas, imitam os efeitos da maconha, mas com uma potência muito maior por causa da concentração de THC contida nesse entorpecente sintético. Ele é feito a partir de plantas pulverizadas com produtos químicos que atuam nos receptores de canabinoides no cérebro. Mas seria uma mistura de cocaína, heroína e fentanil, um opioide sintético que é 50 vezes mais potente que a morfina. As drogas K podem causar danos irreversíveis ao cérebro e ao coração, com sintomas como taquicardia, alucinações, paranoia, ansiedade, convulsões e até a morte. Inclusive, já são consideradas as mais letais da atualidade. O entorpecente é altamente viciante e mais barato que várias outras drogas. Por isso, o consumo nos últimos anos aumentou consideravelmente. Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, em menos de um mês, foram registrados 49 casos suspeitos de overdose por esse tipo de droga.
E veja a seguir, já está valendo a mudança na tabela do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos por mês. E ainda, comércio brasileiro fechou o ano passado com alta de 1,7% nas vendas. Mesmo com incertezas, os números da pesquisa mensal do comércio mostrou que as vendas no comércio brasileiro fecharam 2023 com alta de 1,7%. O levantamento apresentou que o setor de hiper e supermercados foi o que mais contribuiu para esse crescimento. É preço que sobe, desce e o brasileiro segue acumulando dificuldades para comprar em qualquer segmento do comércio. E essa condição é expressa nos levantamentos da pesquisa mensal do comércio. O estudo, que é gerido pelo IBGE, deixa isso muito claro. Desde 2020, durante a pandemia, o varejo tem alternado entre perdas e ganhos. O segundo semestre de todos os anos, geralmente, é o momento em que o brasileiro mais aquece o mercado por conta de 2 datas importantes, como a Black Friday em novembro e o Natal em dezembro. Mas todo mundo precisa se alimentar e os hiper e supermercados seguem sendo os principais segmentos do comércio. Dessa forma, sua influência sobre as vendas foi ainda maior neste ano, com um consumo pouco diverso por parte das famílias. Quem também ajudou no aumento nos números do comércio foram os shopping centers. O setor registrou um faturamento recorde de quase 195 bilhões de reais no ano passado, um aumento de 1,5% em relação a 2022. O Censo Brasileiro de Shopping Centers 2023-2024 mostrou que a quantidade desses empreendimentos em solo nacional subiu para 639. O que também aumentou foi o número de lojas, que atingiu mais de 121 mil unidades, o que ajuda, de certa forma, a aquecer ainda mais esse setor econômico. Mesmo com esses números expressivos, o faturamento não alcançou as expectativas informadas no começo de 2023, quando se previa um recorde de quase 220 bilhões de reais. Para 2024, a melhora no ambiente macroeconômico, com a queda dos juros e da inflação, leva o setor varejista a começar o ano otimista. Por outro lado, os segmentos mais dependentes de crédito ainda não deram declarações ou sinais de recuperação. A dívida pública brasileira subiu e passou dos 8 trilhões de reais. O número representa 74% do PIB, ou seja, de tudo que o país produz. O resultado, que é um dos itens mais avaliados pelas agências internacionais para medir a capacidade financeira de um país, foi impactado principalmente pelas contas públicas do ano passado. Incluindo a União, estados, municípios e empresas estatais, o saldo negativo foi de pouco mais de 249 bilhões de reais. O pior desde 2020, quando começou a pandemia de Covid. No mercado financeiro, os investidores repercutiram os números das contas públicas no ano passado, divulgados pelo Banco Central do Brasil, e também as novas falas de membros do Banco Central dos Estados Unidos, em meio às expectativas pelo início dos cortes de juros no país. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,11%, cotado em R$ 4,96 na venda, e a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,36% aos 129.950 pontos. O governo federal alterou a tabela do imposto de renda. Agora, quem recebe até R$ 2.824 por mês não terá que pagar o imposto. A medida provisória editada pelo governo federal já está em vigor, mas precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado para virar lei.
A nova tabela isenta aqueles que recebem até R$ 2.824 por mês, ou seja, 2 salários mínimos, do pagamento do imposto de renda. Essa é a segunda alteração na tabela do imposto de renda promovida pelo governo federal. Com essa nova mudança, 15.800.000 pessoas serão dispensadas de pagar o imposto. Segundo o Ministério da Fazenda, a redução de receitas será na ordem de 3 bilhões de reais apenas este ano. Uma comissão mista composta por deputados e senadores será instalada para avaliar o texto do governo federal. 603 mil pessoas foram excluídas do cadastro único do governo federal ao longo de 2023. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social informou nesta quarta-feira que todas já haviam morrido há mais de um ano. O CadÚnico é considerado a porta de entrada para diversos programas sociais do governo, como o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada e a tarifa social de energia elétrica, por exemplo. Desde março do ano passado, o governo iniciou a fase de revisão cadastral dos programas sociais para evitar que pessoas recebam benefício de maneira irregular e garantir que haja recursos para os pagamentos a quem efetivamente precisa. Depois de passar pelo maior tempo de seca dos últimos 121 anos, que provocou mudanças significativas no Amazonas, incluindo o isolamento de comunidades e o fechamento de escolas na área rural de Manaus, o Rio Negro finalmente começou a subir na capital amazonense. A situação beneficiou setores da economia do estado que dependem de atividades como transporte fluvial e turismo, impulsionando sua recuperação. O processo de cheia já está beneficiando os principais rios do Amazonas, que mantêm níveis dentro da normalidade para esta época do ano, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil. De acordo com os dados do Porto de Manaus, responsável pela medição das águas na capital desde o começo do século passado, no dia 6 de janeiro, o nível do Rio Negro passou dos 21 metros, quase o dobro do registrado em 26 de outubro de 2023, quando atingiu a cota histórica de pouco menos de 13 metros. Apesar da melhora no nível do Rio Negro e de outros rios do Amazonas, a situação no estado ainda não voltou completamente ao normal e os 62 municípios do estado continuam em situação de emergência devido à seca. No Lago do Puraquequara, na zona leste da capital, os visitantes estão voltando aos estabelecimentos fluentes, mas a vegetação que cresceu durante a seca agora cobre as águas, formando uma camada de capim que dificulta o acesso. No Lago Tefé, no interior do estado, onde mais de 200 botos morreram, um dos símbolos da crise enfrentada pelo Amazonas durante a seca, a situação agora é de normalidade. Entretanto, a causa da morte dos animais ainda está sendo investigada pelo Instituto Mamirauá. De acordo com pesquisadores de geociências do Serviço Geológico do Brasil, após a vazante severa que atingiu o estado, os níveis dos rios ficaram baixos e precisam de tempo para se recuperar, mas ainda estão sendo impactados pela escassez de chuvas durante o El Niño. O fenômeno afeta no acumulado de chuvas, que está abaixo do normal para o período. No momento, Tabatinga, no Alto Solimões, está apresentando oscilações e até descidas. O mesmo ocorre na parte norte da bacia, como Alto Rio Negro e Rio Branco, em Roraima, que estão em recessão, e no caso de Boa Vista, capital de Roraima, com níveis baixos para o período. Quase 20 mil pessoas já pediram o bloqueio de dispositivos móveis pelo aplicativo celular Seguro do governo federal. A maioria das solicitações ocorreu após roubos e furtos. Só nos últimos 11 dias, o número de pessoas que pediram bloqueio de celulares no app Celular Seguro dobrou, justamente por decorrência aí dos roubos e furtos. Só que em São Paulo, nesse fim de semana, 78 pessoas foram presas e aí a polícia recuperou 83 aparelhos. Criada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, essa ferramenta tem o objetivo de combater esse tipo de crime. Isso porque depois de bloqueado pelo aplicativo, o aparelho não serve mais para revender. Com esse programa, as vítimas de furto e roubo de dispositivos móveis
bloqueiam, além do aparelho, os aplicativos digitais contidos nele. E aí as instituições financeiras que aderiram ao projeto também bloqueiam as contas. Quando o celular é roubado, furtado ou perdido, o titular da linha consegue fazer todo esse processo de bloqueio com poucos cliques feitos por meio de outros dispositivos que ele mesmo cadastra no app. A vítima também pode bloquear o aparelho acessando o site celularseguro.mj.gov.br. Eu vou repetir, celularseguro.mj.gov.br, que é esse site que aparece aí na sua tela. Para quem ainda não está cadastrado na ferramenta, o acesso ao celular seguro pode ser feito por meio desse mesmo site e também do gov.br. Ou então basta baixar o app nas lojas de aplicativos dos dispositivos móveis nos sistemas Android e iOS. Até esse momento, o celular seguro já tem mais de 1 milhão de usuários cadastrados em todo o país. Com previsão de recuo na produção, produtores rurais discutem estratégias para a safra de soja. Eleisa está muito preocupada com a situação da colheita da soja. Ela prevê uma quebra na safra de 20%. Deve colher no máximo 45 sacas por hectare, quando o normal seria entre 55 e 60 sacas. No plantio, o tempo não ajudou o produtor rural, né? Em vários lugares do Mato Grosso do Sul nós tivemos seca no mês de outubro e atrasou 30 dias aí praticamente o plantio da soja. E agora a gente vai ter uma colheita mais tardia, mais espaçada. E isso, com certeza, culminou com uma quebra aí de 20% da colheita aí das lavouras de soja. A safra de soja no nosso estado deve recuar quase 8%. A previsão é colher 13,8 milhões de toneladas. Na última safra, foram cerca de 15 milhões de toneladas. Outra questão é o preço. Na última safra, a saca foi vendida em média a R$ 180, agora está R$ 98. Em função de mercado internacional e também da toda a situação que nós estamos vivendo de consumo, importação, China e esses aspectos. É tanto número ruim, né? E diante desse cenário, tem jeito do produtor fazer ainda uma boa comercialização da soja? A resposta é sim, e está logo ali, ó. Especialistas em safra de soja e mercado financeiro mostraram para os produtores que ainda dá tempo de se recuperar, mesmo porque só 30% da safra de soja em Mato Grosso do Sul foi comercializada. Então, para fechar um bom negócio, o lance é o seguinte: precisa buscar, corretoras, que fazem essa operação junto ao mercado financeiro, e aí você vai comprar essas opções, comprar essas estruturas dentro da Bolsa de Valores, da B3, que é o mercado que negocia essa operação. E para quem apenas consome os produtos derivados da soja, será que alguma coisa muda neste ano? Os preços ficam mais interessantes, mas a gente enxerga que como um todo não reflete muito, porque o preço são determinados produtos que a indústria tem as margens delas e ela não vai baixar. Então, isso continua da mesma maneira. E ainda hoje, o Ministério da Gestão anuncia que super salários do Judiciário serão tratados na reforma administrativa. E também, o governo de Israel rejeitou a proposta do Hamas para um cessar-fogo em troca de prisioneiros. O governo tem 10 mil servidores em cargos considerados obsoletos. São datilógrafos, açougueiros e até vaqueiros. E eles não ganham mal, não. Também recebem salário com o dinheiro dos nossos impostos alguns profissionais como afinadores de instrumentos musicais e eletricistas de espetáculo. Algumas funções até já foram extintas, como a de datilógrafos, eliminado em 2018. Mas quase 2 mil servidores estão na folha de pagamentos neste cargo. E não faltam exemplos. O portal de transparência mostra que um operador de máquina de lavar pode ganhar até R$ 4.000.
Já os recreadores, que são responsáveis por promover atividades que integrem pessoas num determinado local, recebem cerca de R$ 7.000. Para os especialistas, o melhor jeito de resolver tudo isso é reestruturando as carreiras de Estado. Ao colocar os servidores com atribuições menos específicas, é possível que até mesmo com a extinção de uma carreira, sejam capazes de atuar em diferentes órgãos públicos. E quem permanece muito tempo no governo pode aumentar bem o tamanho do holerite. Nos últimos 25 anos, a remuneração de alguns servidores, com destaque para quem exerce cargo de gestão ou liderança, subiu até 60% acima da inflação do período. Com isso, o limite salarial para eles aumentou mais de R$ 10.000. Os vencimentos base dessa classe só foram superados pelos auditores fiscais da Receita Federal. Eles passaram de R$ 20.000 para R$ 30.000. Mas essas quantias astronômicas poderá chegar ao fim. A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que a discussão sobre os supersalários será um dos temas centrais da reforma administrativa. Ela afirmou que é necessário entrar num acordo sobre os limites impostos pelo teto. Ela estava se referindo ao Poder Judiciário, onde hoje a remuneração máxima é de pouco mais de R$ 40.000, mas com as gratificações recebidas, principalmente por juízes e membros do Ministério Público, pode chegar a quase R$ 200.000. Diretores de diversas áreas estão no topo do ranking de empregos formais com melhor remuneração no país. Mas existem trabalhadores que exercem 9 ocupações que pagam menos do que um salário mínimo. A categoria mais bem remunerada do país, quando falamos de trabalho formal, é a do diretor de crédito, exceto o imobiliário, que tem um salário médio de R$ 47.700. Pelo menos é isso que apontam os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a partir dos vencimentos praticados em 2023. Ainda compõem as primeiras colocações nesse ranking diretores de outras áreas, como de mercado de capitais e risco de mercado, por exemplo, cujos salários superam os R$ 30.000. Gerentes de tecnologia, engenheiros e médicos ainda estão entre os 100 profissionais mais bem pagos. Em contrapartida, 9 ocupações tiveram um rendimento mensal menor que o salário mínimo em vigor. Os apresentadores de festas populares tiveram o menor salário, R$ 936,07 por mês no ano passado. Também estão na lista os gandulas, agentes indígenas de saúde, professores de terapia ocupacional e pequenos produtores e trabalhadores rurais. Os dados do CAGED são coletados das empresas e incluem somente quem trabalha com carteira assinada, ou seja, os informais não entram na lista. O salário médio de admissão no Brasil ficou em R$ 2.037,94 em 2023. Vale lembrar ainda que, apesar do Brasil ter gerado pelo menos 1 milhão de empregos no ano passado, a faixa entre um salário mínimo e um salário mínimo e meio foi a responsável por esse crescimento, enquanto as contratações que pagam mais de 2 salários mais demitiram do que contrataram. A Rússia realizou diversos ataques aéreos na Ucrânia na manhã desta quarta-feira. Pelo menos 2 pessoas morreram em Kiev e houve queda de energia em diversas cidades ucranianas. Os ucranianos já começaram o dia com barulhos vindos dos 64 mísseis e drones lançados pelo exército russo. De acordo com as Forças Armadas da Ucrânia, 44 deles foram abatidos pelas defesas aéreas do país. Mas os que furaram o bloqueio fizeram grandes estragos. Em Kiev, pelo menos 2 pessoas morreram e diversas cidades inteiras ficaram sem luz nesta quarta-feira, em meio a uma queda de temperatura que deve derrubar os termômetros a 0 nos próximos dias. Em Mykolaiv também foi registrada a morte de uma pessoa. E infraestruturas em Kharkiv e Dnipropetrovsk foram destruídas. Apesar dos danos, a defesa ucraniana se mostrou mais preparada do que nos ataques anteriores, quando conseguiram derrubar apenas metade dos mísseis. O que chamou a atenção desta vez foi o número de aviões russos envolvidos. Foram pelo menos 9 bombardeiros pesados Tu-95MS que estiveram no ar ao mesmo tempo.
além de vários bombardeiros mais leves Tu-22. Em meio a mais um capítulo político da guerra, o jornalista conservador norte-americano Tucker Carlson, à frente de um canal próprio na internet, entrevistou o presidente russo Vladimir Putin. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu desde a invasão da Ucrânia, que completará 2 anos no próximo dia 24. Até o momento, não se sabe quando a entrevista vai ao ar. O jornalista é conhecido por seus laços com Donald Trump, ex-presidente que busca voltar ao cargo na eleição deste ano, que por sua vez é acusado reiteradamente de ter proximidade com Putin. Donald Trump disse que, se for eleito, a guerra no leste europeu irá acabar imediatamente, o que tudo leva a crer que o republicano deixará de apoiar a Ucrânia. Recentemente, representantes de seu partido no Congresso bloquearam um pacote de 300 bilhões de dólares que Biden propôs para Kiev. A guerra na faixa de Gaza completou hoje 4 meses e o número de mortes já se aproxima de 30 mil. E a tendência é de continuar aumentando. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou uma proposta de cessar-fogo e afirmou que vai destruir o grupo Hamas. As ofensivas militares vão até o limite para que Israel conquiste uma vitória total no conflito. Essas foram as palavras do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, logo após se encontrar com Antony Blinken, que é secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele afirmou que a conquista está logo ali e que vai conseguir isso em questão de meses. Netanyahu utilizou frases duras, afirmou que destruirá o grupo terrorista Hamas, além de descartar qualquer acordo que deixe o grupo palestino com o controle total ou parcial da faixa de Gaza. Para ele, Israel é a única potência capaz de garantir a segurança do local. Essa resposta aconteceu logo após o Hamas enviar um possível acordo de cessar-fogo aos mediadores do Egito e do Catar. Seriam 135 dias de trégua, que estariam divididos em 3 fases. A primeira envolveria a liberação de mulheres, crianças, idosos, doentes e homens com menos de 19 anos entre ambas as partes. Já os demais reféns seriam libertados na segunda e na terceira fase. Além disso, a entrega de ajuda humanitária para quem está em Gaza seria a maior. Ao final de todo esse tempo, um acordo para que o conflito acabasse de uma vez por todas seria firmado, algo que não vai mais acontecer após a decisão do primeiro-ministro. E pelo jeito, o país caminhará sozinho para acabar com o grupo palestino. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos rejeitou uma ajuda de quase 90 bilhões de reais para Israel. E o argumento usado é de que os contribuintes americanos não são obrigados a financiar uma guerra. Uma mulher palestina brasileira e 3 filhos pequenos, um deles recém-nascido, foram autorizados a deixar a faixa de Gaza nesta quarta-feira. A expectativa é que eles cheguem ao Brasil no fim de semana. Após um longo tempo de espera, enfim a família poderá voltar ao Brasil. A tão esperada volta deve acontecer até sexta-feira. Com a autorização, agora eles podem cruzar a passagem de Rafah e chegar até o Egito, onde serão colocados em um voo comercial para o Brasil. No dia 21 de dezembro do ano passado, a mãe de 30 anos e os filhos já haviam sido autorizados a deixar Gaza e fariam parte do 3º grupo de brasileiros repatriados. Porém, como a mulher estava prestes a dar à luz ao 3º filho, eles não puderam embarcar. O bebê acabou nascendo 3 dias depois, na véspera do Natal. Neste período, os 4 estavam alojados em Rafah, numa casa alugada pela representação brasileira em Ramallah, com recursos para alimentos, água e remédios, recebendo toda a assistência enquanto aguardavam o momento de cruzar a fronteira. Com os 4 novos repatriados, a operação Voltando em Paz chegará a 1.559 pessoas resgatadas, entre brasileiros e parentes que estavam em Israel, em Gaza e na região da Cisjordânia. As escalas também trouxeram 53 animais domésticos. O primeiro grupo de repatriados, com 32 pessoas, foi recebido pelo presidente Lula na base aérea de Brasília no dia 13 de novembro de 2023. Neste dia, o grupo apelou a Lula que se empenhasse para trazer os familiares.
Apesar da autorização e de tantos brasileiros resgatados, ainda existem algumas pessoas na faixa de Gaza que aguardam a autorização para sair de lá. O brasileiro Jamal Youssef Terraz, de 32 anos, está vivendo em uma tenda junto com palestinos. A família dele já conseguiu sair de Gaza e veio para o Brasil, mas ele não conseguiu a autorização para deixar a região. O presidente argentino Javier Milei vai reformar e mandar ao parlamento um novo pacote com medidas para enfrentar a situação econômica do país. Ontem, ao perceber que não teria sucesso com o megaprojeto, decidiu interromper a votação e não escondeu que ficou revoltado. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou o pacote com 330 itens. Ontem começou a votar individualmente os artigos, mas quando percebeu que os deputados não iriam aprovar as medidas que autorizariam Milei reformar o Estado, o deputado Oscar Zago, do partido do presidente, A Liberdade Avança, solicitou que o texto voltasse às comissões. Vários artigos já haviam sido rejeitados, onde o partido de Milei tem minoria. Segundo o ministro do Interior, Guilherme Francos, o governo decidiu enviar o projeto novamente a comissões por perceber que a lei começou a ser desmanchada nos artigos das atribuições concedidas a Milei para governar no estado de emergência, previamente aprovado pelos legisladores. Para Francos, a negativa de atribuições deixava a lei sem sentido e alguns compromissos de aprovações não estavam sendo cumpridos. Na rede social X, Javier Milei publicou um texto intitulado A Casta contra o Povo, no qual diz que não vai ser fácil mudar um sistema em que os políticos ficaram ricos às custas dos argentinos, que se levantam todos os dias para trabalhar. Ele ressalta ainda que foi eleito com quase 56% dos votos e afirma que continuará com seu programa com ou sem o apoio dos políticos que destruíram o país. Em comunicado, o governo ainda afirma que os governadores decidiram destruir a lei artigo por artigo, horas depois de apoiá-la. Deram as costas para os argentinos para proteger seus interesses e impedir que o governo nacional conte com as ferramentas para resolver seus problemas estruturais. Em resposta, os 10 governadores da Aliança Juntos pela Mudança, aliada de Milei, que tinha como candidata a presidente e atual ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, pontuaram que apoiam o pacote do presidente e as atribuições pedidas pelo chefe de Estado e que cumpre seu compromisso público de apoiar o governo. E veja a seguir, jogador Daniel Alves chora em depoimento e mesmo dizendo que estava bêbado, garante que mulher aceitou contato íntimo com ele. E também a foto de um urso polar dormindo no topo de um iceberg ganhou um concurso de fotografia. O jogador Daniel Alves prestou depoimento ao Tribunal de Barcelona, na Espanha, sobre a acusação de estuprar uma mulher de 23 anos em uma boate da cidade. Durante a sessão, ele chorou, afirmou que estava embriagado e que a relação com a mulher foi de comum acordo. Como já era esperado, o jogador seguiu a linha de suas testemunhas de defesa e disse que bebeu muito no dia do ocorrido. Confirmou o depoimento de amigos que estavam com ele desde a tarde até a noite. Afirmou que bebeu cerca de 2 garrafas de vinho, um copo de uísque e uma rodada de gin tônica. Depois foram para uma casa noturna onde supostamente aconteceu o crime. Segundo Daniel, apenas ele e Bruno ficaram na boate e os outros amigos foram para casa. Daniel Alves disse que Bruno chamou umas meninas à mesa deles e elas começaram a dançar de forma respeitosa. Após o primeiro contato, Daniel disse no depoimento que ele e a menina de 23 anos, que não teve a identidade revelada, começaram a dançar mais próximo e a relação começou a ficar mais íntima. Foi neste momento que ele a chamou para o banheiro e, segundo Daniel, ela aceitou.
O jogador disse que todos os atos foram consensuais e ressaltou que em nenhum momento forçou nada. Daniel Alves afirmou que se recorda apenas de quando chegou em casa e soube das acusações por meio da imprensa, já que teve seus contratos rompidos e contas bloqueadas. No fim do depoimento, o ex-jogador chorou e bebeu um pouco de água. Após o término das declarações, a promotoria convidou a denunciante a depor novamente. E a jovem reforçou que o ex-jogador agiu de forma violenta e que viveu uma situação de terror. A defesa de Daniel Alves pediu absolvição, mas apontou como alternativa a pena de 1 ano de prisão e pagamento de 50 mil euros, o equivalente a 267 mil reais por responsabilidade civil. Também pediu que Daniel Alves responda ao processo em liberdade, mas o Ministério Público negou. Após o término dos depoimentos, a promotora fez um pronunciamento contundente e desconsiderou o pedido de atenuante de pena. E ainda pediu 9 anos de prisão a Daniel Alves. Não há prazo definido para a apresentação da sentença final, que poderá ser divulgada em até 20 dias. Os Jogos Olímpicos realizados no Rio deixaram um legado que acabou sendo transformado em obras voltadas para a educação e o lazer da cidade. A entrega está sendo feita pelo prefeito Eduardo Paes. Quase 8 anos após o fim das Olimpíadas de 2016, a Prefeitura do Rio inicia neste mês uma série de inaugurações do legado dos Jogos da cidade. Na última terça-feira, o prefeito Eduardo Paes estreou 2 ginásios educacionais tecnológicos em Bangu e Santa Cruz, na Zona Oeste. Os locais foram construídos a partir da estrutura da Arena do Futuro, que sediou as competições de handebol. Nesta semana, Eduardo Paes e o presidente Lula entregaram o ginásio educacional esportivo Isabel Salgado, na antiga Arena 3, que recebeu as competições de taekwondo, esgrima e judô paralímpico. Paes atribui a demora na conversão dos equipamentos à gestão anterior. O plano do legado olímpico foi retomado em 2021, quando ele reassumiu o município. Além das escolas em Bangu e Santa Cruz, o material da Arena do Futuro será usado para erguer outras 2 unidades de ensino em Campo Grande e Rio das Pedras, ambas na Zona Oeste. O reaproveitamento da piscina do Parque Aquático também está previsto para este ano. Ela será montada no Parque Oeste, espaço em construção num terreno de mais de 233 mil metros em Inhoaíba. A Prefeitura conta com o material de aço do antigo centro de mídia na construção do terminal intermodal Gentileza, no centro, que vai integrar VLT e ônibus do corredor Transbrasil. O velódromo também está localizado no Parque Olímpico e receberá o Museu Olímpico. Não para por aí. A área de circulação do Parque Olímpico é alvo do projeto. A Prefeitura está empenhada em construir uma instalação pública com mais de 900 árvores e 16 mil arbustos, quadras esportivas, praças, reforma do skate park, praça molhada e pisos coloridos, e será inaugurada no primeiro semestre de 2024. Apesar de atribuir ao antecessor o atraso na destinação do legado, Paes também não conseguiu concretizar os planos iniciais de todos os espaços para o Parque Olímpico, que era concedê-lo à iniciativa privada e assim dar andamento mais efetivo às obras. Aquilo que aparenta ser um privilégio para um grupo de trabalhadores poderá se tornar um mal no futuro. Uma pesquisa mostrou que aqueles que trabalham a maior parte do tempo sentados poderão morrer mais cedo que o normal. O estudo feito por pesquisadores da Universidade Médica de Taipei, em Taiwan, mostrou que passar longos períodos sentado aumenta em 16% o risco de morrer antes da hora. Mas para chegar neste número, não foi nada fácil. Eles analisaram de perto os resultados de saúde de quase 500 mil pessoas ao longo de 20 anos. E as conclusões foram de que aqueles que levam um estilo de vida alternado entre trabalhar em pé e sentado não apresentam esse risco elevado de morte. Já aqueles que possuem uma vida profissional sedentária, ou seja, que ficam muito tempo sentados, mas que em compensação durante o tempo livre praticam exercícios físicos, o risco de mortalidade é reduzido.
E as pessoas que ficam muito tempo sentadas, sem fazer qualquer tipo de exercício, o risco de morte por doença cardiovascular sobe em mais de 30%. Mas para os cientistas, esse número ainda pode ser combatido, até mesmo por aqueles que afirmam não possuir um tempo suficiente para isso. Com pelo menos 15 a 30 minutos de exercícios físicos básicos, como correr ou andar de bicicleta, o risco de morte diminui. As empresas também podem tomar medidas para preservar a saúde dos trabalhadores. O estudo sugeriu uma mudança no cenário de trabalho. Para a melhoria, poderão incluir no meio de trabalho mesas altas para que os funcionários fiquem de pé, além de locais destinados para realizar atividades físicas e intervalos mais longos durante o dia. Um jovem urso polar adormeceu com a cabeça encostada numa coluna de gelo. O clique de uma britânica ganhou o prêmio Escolha do Povo de Fotografia de Vida Selvagem do ano. De acordo com a BBC, o fotógrafo fez o registro depois de 3 dias de buscas por ursos polares em meio à espessa neblina do arquipélago norueguês de Svalbard. O diretor do Museu de História Natural disse que a imagem é comovente de tirar o fôlego. Naima Serriken nos permite ver a beleza e a fragilidade do nosso planeta. O segmento de fotografia da vida selvagem e os fãs dessa arte de todo o mundo puderam votar uma lista de 25 imagens. Chegou-se então a 4 finalistas, altamente elogiados pelo grupo. Num dos cliques, Terry Frankston fotografava escondido alguns pássaros da costa quando viu uma tartaruga caminhar em águas rasas nos balsams. Ele registrou o momento em que uma libélula pousou no focinho do animal. Já Daniel Desco passou horas seguindo aves pela cidade e subúrbios de Roma, na Itália, e conseguiu um registro do bando num dia sem nuvens no formato de pássaro gigante. Outra imagem elogiada foi a de 2 leoas no Quênia, que dividiu os cuidados de um filhote. O fotógrafo Eduan Hitzen também foi destaque ao registrar com seu equipamento em uma caixa à prova d'água águas vivas lunares iluminadas pela aurora boreal no norte da Noruega. Na categoria Projeto a Longo Prazo, venceu a sessão de fotos da fotógrafa Anusha Babajanian, da Armênia. A reprodução Fotografia do Ano ilustra episódio que ocorreu nos primeiros dias da guerra na Ucrânia. Adestrar um animal de estimação não é nada fácil e, na maioria dos casos, exige conhecimento e técnica. Normalmente, cães são treinados por adestradores profissionais, mas agora um desses especialistas lançou um livro para dividir tudo o que sabe com os tutores. São dicas valiosas que ele já compartilhou nesta reportagem. Gira, senta, fica, volta e dá patinha. Tudo isso com simples comandos. Quem não quer ter um bichinho assim, cheio de habilidades e super educado? O Maradona sabe muito bem onde fazer as necessidades, não pula nas visitas e já sabe até controlar os latidos. Para aprender tudo isso, esteve 6 meses sob a mentoria do Luiz Alberto, adestrador profissional conhecido como Dr. K9, proprietário deste colégio canino, fundado há 5 anos na zona leste de São Paulo. Aqui nós temos creche, hotel, banho-tosa, veterinário, inclusive o principal, adestramento. Adestramento de quantos cães já foram realizados aqui ao longo desses 5 anos? Uma média aí de quase 1.000 cachorros já foram adestrados. São cães de todas as raças e idades? Qualquer um pode ser adestrado? Sim, qualquer cachorro, qualquer idade pode ser adestrado. E que bom seria se todos os cães tivessem acesso a esses ensinamentos, não é mesmo? Foi pensando nisso que o Dr. K9 resolveu escrever o livro Adestramento para Tutores, para compartilhar todas essas dicas com papais e mamães de pets. Eu mesma acabei de aprender uma aqui, eu que nunca tive a menor noção sobre adestramento. E eu vou mostrar para vocês, olha só. Kira, senta, senta, dá patinha,
Aí, muito bem, muito bem. Essa é só uma das técnicas entre as inúmeras contidas no livro. Uma ferramenta que chega para democratizar o adestramento, que, segundo Luiz, não é tão barato. Olha, hoje está numa média de R$1.000 por mês. Então aí você põe um trabalho de obediência numa média aí de uns 6 meses. Não é todo mundo que consegue estar pagando ali 6 meses R$1.000. E hoje o livro é um valor muito mais acessível para todo mundo. E você lá tem todas as técnicas e, na verdade, tem todas as respostas que você precisa com o seu pet. A primeira delas é como ensinar o pet a fazer as necessidades no lugar certo. O cão, ele não fica confortável de fazer as suas necessidades onde está sujo. Então ele procura lugares limpos. A dica é, que está também no meu livro, é sempre 2 tapetinhos. Um para o número 1 e um para o número 2. 3 xixi ali, tira aquele tapetinho e coloca um novo. Sempre faz essa troca. E quando o cachorro é daqueles que arrasta o dono durante o passeio, hein? Eu pego um petisco, tá? Coloco na minha mão e vou colocar bem assim, deixar ele mordiscar e vou andando do meu lado, ó. Junto. Vou dando para ele o comando junto, ó. Junto. Ele vai permanecendo do meu lado e eu vou pagando a recompensa para ele. Para ele entender que ficar ao meu lado é uma coisa prazerosa, ó. Junto. Junto. Assim ele vai entendendo que ficar ao meu lado, ele vai sentir prazer, ele vai ter recompensa. E se ele estiver lá na frente, tá errado, porque ele está me levando para passear. Já com o comando Fica, o adestrador ensina como manter o cãozinho calmo quando o tutor sai de casa. Ele enfatiza que é preciso se afastar aos poucos e sempre dar recompensas. Recompenso de novo. Fica. Fica. Agora eu vou abrir a porta. Vou começar a sair. Fica, mão sempre aberta, mostrando para ele que é para permanecer no local. Vou voltar, recompensá-lo. Muito bom. Fica. Agora eu vou sair bem devagar e ele vai permanecer no local, sem a fuga. Isso e muito mais está no livro Adestramento para Tutores, encontrado nas principais livrarias do país. Um manual que mostra até como ensinar o bichinho a dar aquele abraço. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.